Uma boa noite a todos. Para começar a nossa reflexão de hoje, eu trouxe uma música. Eu gosto bastante de utilizar a música como mensageira. Eu acho que ela consegue chegar a lugares assim mais profundos do nosso ser, onde algumas vezes só as palavras não conseguem acessar. Eu acho que a arte, de um modo geral, ela tem essa capacidade de conectar o espírito aos sentimentos. Então, para a gente começar a nossa reflexão de hoje, uma música. Que bom que Jesus não é como nós, não é mesmo? Já pensaram se, de alguma forma, ele achasse que só pudesse encaminhar do seu lado aqueles que pensassem como ele pensa ou aqueles que agissem como ele age? Já pensaram, já imaginaram se ele determinasse que só fossem merecedores do seu amor, da sua misericórdia, aqueles que seguissem as suas leis, por exemplo? Será que algum de nós aqui teríamos vez? O que nos faz, então, decidir se alguém é ou não é merecedor de estar ao nosso lado? O que nos faz determinar se alguém é ou não é merecedor do nosso amor ou da nossa compreensão? Quem foi que colocou nas nossas mãos o martelo da justiça que faz com que nós nos sintamos no direito de julgar, de condenar e muitas vezes até determinar a pena pela qual o outro deve passar? Porque a gente faz isso muitas vezes. Às vezes está acontecendo uma situação difícil na vida de uma pessoa e a gente costuma falar, tá vendo? Ela fez aquilo lá, agora ela está pagando, está passando por isso. Ou ela tem determinada atitude e a gente fala, olha, depois lá na frente ela vai passar por isso ou aquilo. Como se a gente tivesse esse poder de julgar. Nessa música que nós acabamos de ouvir, essa primeira parte que fala sobre a mulher adúltera, nos faz lembrar o texto bíblico, quando todos já estão ali apostos para executar a pena daquela mulher e vem Jesus e diz, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E por que será que nós sempre nos esquecemos dessa frase? Aliás, não somente desta, mas de outras tão importantes quanto como não julgai, amai-vos uns aos outros, perdoai não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quando Jesus diz, atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou, ele de certo modo nos obriga a olharmos para dentro de nós mesmos. E quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós vemos o quanto nós ainda falhamos, o quanto nós também erramos, porque estamos todos nesse mesmo processo de aprendizado, onde os erros fazem parte, para que nós possamos fazer escolhas mais assertivas, mais adiante. Tudo é processo de aprendizado. Estamos aprendendo a todo momento, mesmo muitas vezes a gente acredita que nós não estamos aprendendo nada ou que o outro não está aprendendo nada. Mas tudo pelo qual passamos e que algumas vezes no momento não parece fazer sentido nenhum, lá adiante, e quando eu digo lá adiante pode não ser nessa vida, nem na próxima, mas lá adiante, quando a luz da verdade clarear a nossa consciência, nós vamos olhar para trás e tudo vai ganhar um significado. Tudo vai fazer sentido para nós. Se nesse momento não faz, é por conta ainda da obscuridade da nossa consciência, é porque estamos ainda muito apegados aos interesses materiais, é porque o orgulho e o egoísmo ainda estão muito entranhados em nós. Mas tudo é parte do processo de aprendizado e o erro é parte importante desse processo, porque é ele que traz a experiência e a experiência que vai nos auxiliar a fazermos escolhas mais felizes e escolhas mais assertivas mais adiante.
A proposta de reflexão dessa noite é o perdão. Essa virtude aí, muitas vezes esquecida ou deixada de lado por nós, mas que ainda é tão necessária. Quando nós pensamos na quantidade de dores, na quantidade de lágrimas, de lutas, de expiações dolorosas e principalmente de sombras que a ausência desse sentimento produz ainda no mundo, nós devíamos nos preocupar mais em investirmos nessa virtude. Quantos dramas não vão se desenrolando em encarnações sem fim por conta da falta do perdão? Quanta repetição, quantos círculos viciosos de vingança, de ataque, de agressividade, de ódio não se perpetuam aí ao longo dos séculos. E daí nós percebemos que o perdão, ele é o elemento essencial, né, para a construção de um mundo novo, um mundo mais pacífico, que todos nós tanto ansiamos, que todos nós tanto desejamos. Emmanuel, ele tem uma mensagem que está no livro Mãos Unidas, é uma mensagem através da psicografia do Chico Xavier, que se chama A Estranha Crise. E nessa mensagem ele vai falar sobre as várias crises existentes no mundo, como a fome, o desemprego, a pandemia, e a forma como os governos e as sociedades se organizam para saná-las. E aí ele vai falar sobre uma estranha crise, muito maior, mas também muito mais difícil de se mensurar, mas que causa muito mais aflições aos corações e aos povos. Uma crise inacessível à ação do poder público, das leis, da medicina puramente terrestre. E o medicamento para a cura encontra-se acessível gratuitamente apenas na farmácia da alma, pelo nome puro e simples de perdão. É a crise da intolerância, a crise do ódio, essa estranha crise que a humanidade precisa aprender a lidar e a resolver para que nós possamos almejar um mundo melhor. Emmanuel ainda vai dizer que ou nós nos desculpamos uns aos outros na qualidade de espíritos frágeis e endividados que ainda somos quase todos, ou a nossa agressividade acabará expulsando a civilização dos cenários terrestres. O perdão, ele é o único recurso que fecha ou que quebra um círculo vicioso, que é o ciclo que rege ainda muitas consciências no nosso planeta. Esse ciclo vicioso da lei de Talião, que faz com que quando nós recebemos uma agressão ou uma ofensa, nós nos sentimos no direito ou no impulso de responder da mesma maneira. E onde antes nós tínhamos um carrasco e uma vítima, amanhã aquele que foi carrasco passa a ser vítima, e aí então com um novo carrasco, que amanhã vai ser uma nova vítima, com um novo carrasco, e a gente vai repetindo esse ciclo multissecularmente. Jesus, lá atrás, numa conversa que teve com Nicodemos, quando Nicodemos pergunta a ele o que fazer, né, para entrar no reino dos céus, e Jesus vai dizer para ele que não seria possível entrar no reino dos céus se não nascesse de novo. E Nicodemos não consegue compreender isso, porque ele vai dizer: como pode um homem adulto retornar ao ventre da sua mãe? E essa conversa, ela está narrada no livro Boa Nova, através da psicografia de Chico Xavier, mas pelo espírito de Humberto de Campos. Está lá no capítulo 14 desse livro. Humberto de Campos, ele vai narrar essa conversa, e ele diz que, como Nicodemos não consegue compreender, então ele sai, vai embora, e Jesus estava acompanhado de 2 dos seus discípulos, Tiago e André.
E ele continua essa conversa com os dois, falando sobre o processo de reencarnação, o processo de reparação que se dá nessa relação entre as encarnações. E em determinado momento, Tiago vai dizer para ele: mestre, eu consigo entender esse mecanismo do resgate, mas sendo assim, para que o devedor possa saldar a sua dívida, ele vai sempre necessitar do clima do escândalo e do sofrimento para que outro, porque ele precisa que outro lhe assume o lugar com a mesma dívida. Ou seja, esse mesmo ciclo, uma vez carrasco, depois vítima, alguém assume o lugar de carrasco para que ele possa saldar a sua dívida. E aí então Jesus vai fazer uma pergunta para ele, e eu repasso essa pergunta a vocês. Jesus vai dizer assim: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? Dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? Tiago, então, vai meditar bastante e vai dizer a Jesus: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho e dente por dente. Está na lei. Mas aí Jesus vai dizer para ele: também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, aliás, como todos os homens, tens raciocinado, mas não tens sentido. O primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Antes do não matarás, do não adulterarás, do não cobiçarás, está amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento e de todo coração. Como pode o homem amar a Deus e agredir, ferir ou ofender a sua obra? Se nós nos prendermos à lei de Talião, nós somos obrigados a reconhecer que onde hoje existe um assassino, amanhã vai existir um homem que precisa ser assassinado. Mas com a lei de amor, nós vamos compreender que o carrasco e a vítima são dois irmãos, filhos do mesmo pai. E basta que ambos sintam isso, para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Ou seja, a vida sempre vai dar um jeito para que a lição seja aprendida sem que nós precisemos sujar as nossas mãos. Aliás, se nós compreendermos que somos todos irmãos e as nossas atitudes condizerem com isso, boa parte da lição já terá sido aprendida, não é mesmo? Jesus sabia que num plano assim como o nosso, num mundo ainda de provas e expiações, com tantos contrastes, com espíritos em etapas tão distintas do processo de evolução, o perdão seria e é um elemento essencial para a manutenção da paz. Pelo menos da paz que seja possível. Porque pelas nossas próprias imperfeições, nós somos todos como que pedras pontiagudas, sabe? E no contato uns com os outros, nós acabamos por nos arranhar e nos ferir um pouco. O perdão é o elemento que vai tornar essa convivência mais possível, mais amena, mais suave. Porque nós precisamos dessa experiência, nós precisamos desse contato, porque é ele que vai fazer, que vai permitir o nosso aperfeiçoamento, que vai permitir o nosso burilamento, sabe? Sem convivência não há virtude, não há valores, sabe? A gente precisa desses contatos, porque é assim que a gente aos poucos vai polindo uns aos outros, a gente vai aparando as arestas uns dos outros, e aos poucos nós vamos percebendo que o perdão é, na verdade, retomar as nossas mãos a chave da felicidade. Quando nós não aprendemos a perdoar, nós deixamos nas mãos de terceiros a paz que possamos construir.
porque passam a ser eles a definir o que nós trazemos no nosso coração. É a atitude deles que vai dizer o que vai no nosso mundo íntimo. Sabe, quando eu dependo da atitude do outro, quando eu espero como o outro vai me tratar para saber como eu vou agir, eu perco o controle sobre mim mesmo, porque eu nunca sei o que eu vou fazer, como vou agir. Então eu deixo nas mãos deles o que eu vou sentir, a minha atitude, e isso precisa estar nas nossas mãos. Esse controle precisa ser nosso. Se eu carrego amor no meu coração, eu não posso negá-lo a ninguém, porque essa é minha essência, é quem eu sou, faz parte de mim. Eu não posso depender do outro para dizer o que eu vou doar para esse ou para aquele, dependendo sempre da atitude dele, né? Eu tenho que ser quem eu sou, independente com quem eu esteja lidando, não é? Quando nós zelamos pela paz no nosso coração, nós estamos nos sintonizando com o alto para captar a vontade divina. E como nós vamos captar essa vontade divina se trazemos no nosso coração a revolta, o ressentimento, não é? Ao perdoar, nós não libertamos o outro das consequências dos seus atos. Nós libertamos a nós mesmos para que possamos seguir num caminho que já está trilhado para nós. Nelson Mandela, quando saiu da prisão, após ter ficado 27 anos preso injustamente, ele disse assim: eu sabia que quando caminhava para aquela porta, se não deixasse ali para trás o meu ódio, a minha amargura, eu não teria saído da prisão. Porque ele poderia estar com o seu corpo livre, mas o seu coração, a sua consciência estaria preso ainda àquela situação, estaria preso ainda àquela circunstância, e ele não ia poder alçar voos mais altos no plano do Espírito, como assim o fez, né? E é por isso a importância desse antibiótico, dessa espécie de vacinação que é o perdão, que provoca a cura efetiva da nossa alma. Quando nós não aprendemos a perdoar, né? Sem o perdão nós nos desequilibramos, sem o perdão nós não avançamos, nós nos prejudicamos o outro, prejudicamos o trabalho, perdemos um tempo que poderia ser aplicado em evolução, perdemos uma energia que poderia ser aplicada em renovação, não é? Muitas vezes, se a gente pesquisar sobre o que falam os espíritos a respeito do perdão, eles falam muito sobre o esquecimento, né? Mas não é o esquecimento com relação à memória física, porque isso seria impossível, né? Quando se fala em esquecimento, seria diluir aquela mágoa, sabe? É envolvê-la no amor, é envolvê-la na misericórdia, sabe? Isso tudo ele é um processo que deve ser trabalhado diariamente em nós, porque não é uma coisa fácil, né? Aos poucos que a gente vai conseguindo isso. No começo, um pouco mais forçado, sabendo o que é preciso fazer, sabendo que é para o nosso bem, e aos poucos isso vai virando uma atitude automática, sabe? Um comportamento. E falando desse processo da construção da capacidade de perdoar, nós temos como exemplo Simão Pedro. Ele, na sua tarefa apostólica, né, no começo, de todos os discípulos, ele era o mais intransigente, né, o mais duro com os demais. Pedro não tolerava deslizes, não tolerava equívocos. Ele era ali como que uma espécie de cão de guarda de Jesus, né? Sempre à frente, sempre pronto para a batalha, né? E naquela noite, quando Jesus, da última ceia, Jesus vai dizer a ele: Pedro, ainda essa noite você vai descobrir que o homem no mundo é mais frágil do que você imagina.
E naquela noite, antes do galo cantar, ele negou Jesus três vezes, assim como Jesus havia predito. E Pedro, talvez, pela primeira vez naqueles últimos 3 anos, ou talvez pela primeira vez na sua vida, ele estava efetivamente no chão. Ele agora era aquele que errou. Agora era ele que estava do outro lado, não o lado de quem aponta, mas daquele que se equivocou, aquele que está caído no chão, né? E ali ele começou a aprender o valor da misericórdia, o valor da compreensão, o valor do perdão que ele não tinha tido para com seus semelhantes até ali, né? E Humberto de Campos, ainda nesse livro Boa Nova, mas no capítulo 26, ele vai dizer assim: começa a nascer ali, no coração do discípulo, a fonte da misericórdia que viria torná-lo mais adiante, não mais o Pedro, aquela pedra dura, intransigente, mas o Pedro rocha, que serviria de amparo e sustentáculo aos seus semelhantes. Agora eu queria falar sobre o perdão com uma visão um pouco mais de responsabilidade, né? E para isso eu trouxe uma mensagem que muitos aqui talvez conheçam, que é muito atribuída a Chico Xavier, mas há controvérsias com relação à autoria dessa mensagem. Mas ela diz assim: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busca o bem e viverás melhor. O que essa mensagem quer dizer para nós? Que tudo, e quando eu digo tudo, não é só isso ou só aquilo, não é exceto isso ou exceto aquilo, tudo é tudo. Então, tudo o que nos rodeia a existência é nossa responsabilidade. Se é nossa responsabilidade, por que culpamos o outro? Se alguém me trai, se alguém me ofende, se alguém me agride, se alguém me rouba, é minha responsabilidade. Em algum momento da minha existência, eu tive alguma atitude infeliz que hoje me trouxe para essa situação. Se não fosse aquela pessoa, seria outra, ou outra, ou outra, porque eu preciso dessa lição. Eu preciso aprender. E enquanto eu não aprender, eu vou continuar atraindo a mesma situação para a minha vida. Hoje essa pessoa, amanhã uma outra e amanhã uma outra. E se ao invés de eu ficar apontando o dedo, culpando as pessoas, ou então colecionando mágoas, eu resolver aprender com essa situação, se nós fizéssemos isso, evoluiríamos muito mais rapidamente. Mas ficamos sempre buscando um culpado para as situações que nos acontecem. Se precisamos buscar um culpado, esse culpado somos nós. Mudemos as nossas atitudes, mudemos os nossos pensamentos e essas situações vão parar de retornar para a nossa vida. O nosso espírito ele foi criado para a evolução. Então ele vai atrair a todo momento
situações que tragam a possibilidade do aprendizado. A possibilidade, porque aprender é uma escolha nossa. Mas ele vai continuar atraindo a todo instante, toda oportunidade que ele tiver, ele vai atrair essas situações. Então, quando essas situações chegarem na nossa vida, busquemos analisar e procurar saber o que ela quer me ensinar, o que eu posso aprender com isso. Porque o problema, a atitude do outro é um problema do outro, é ele que vai responder por essa situação, eu só respondo por aquilo que eu faço, mas eu vou responder exatamente por tudo aquilo que eu fizer, ou deixar de fazer, não é mesmo? Não existem vítimas em nenhuma situação, por mais indefeso, por mais sensível, por mais vulnerável que alguém possa parecer, ela não é vítima, porque não existem vítimas, ou então não existiria a bondade e a justiça divinas. Por isso a importância de observarmos melhor essas situações quando elas ocorrem, tanto diretamente conosco, quando envolvem aqueles que estão à nossa volta, é sempre oportunidade de aprendizado. Nós não precisamos aprender apenas pela dor, podemos aprender pelo amor, podemos aprender com aquilo que o outro está passando. Também, se chegou perto de nós, se chegou aos nossos ouvidos, é oportunidade de aprendizado. Quando nós, eu estava falando sobre a nossa responsabilidade, né, que eu não sou responsável pelo que o outro pratica, eu só respondo por aquilo que eu pratico. Quando nós praticamos a caridade, por exemplo, e auxiliamos uma outra pessoa, ela recebeu porque era merecedora. Se não fosse eu, ia ser outra pessoa, ou outra pessoa, ou outra pessoa, porque ela recebeu porque merece. Que bom que puderam ser as minhas mãos a auxiliar essa pessoa. E da mesma forma, o contrário. A gente tem que pensar que bom que não fomos nós a ofender ou a agredir aquela outra pessoa. Tem uma historinha de Chico, que tem uma mãe que chega para ele e fala o que o filho dela passou, que ele foi agredido, que ele foi ofendido, muito ofendido, e Chico fala para ela, que bom. E ela diz, que bom? Como assim? Ela falou, que bom que não foi ele o ofensor ou o agressor. Então é isso que a gente tem que pensar. Sempre que as nossas mãos puderem auxiliar, é oportunidade para nós. Nem tanto para aquela pessoa ela iria receber porque ela é merecedora. Assim como aquele que passa por um mal, ele de alguma forma atraiu para a vida dele. Mas não precisa ser pelas minhas mãos. Como a gente disse aqui antes, a fraternidade divina vai dar um jeito para que a lição chegue para ele, como chega para todos. Mas não precisamos sujar as nossas mãos. Agora eu queria falar um pouquinho por que eu escolhi essa música para esse tema do perdão. Primeiro porque ela vai falar sobre essa necessidade de olharmos para dentro de nós mesmos. E quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós vemos o quanto nós também erramos, o quanto nós nos equivocamos, exatamente como aquele a quem a gente aponta o dedo e diz não ser merecedor de nada, não é? Nem mesmo da nossa compreensão. Também porque ela fala o quanto o amor de Deus é grandioso, que chega para todos, sem exceção, inclusive para aqueles a quem nós achamos não serem merecedores, né? Deus seria... eu trabalhei muitos anos num presídio, sabe? E eu vi muitas mãezinhas lá na porta do presídio, esperando seus filhos pagarem as suas penas, sabendo que eles erraram e esperando que aquela espécie de castigo traga para eles alguma mudança, sabe, alguma transformação. E elas ficam ali esperando, até que eles saiam. E muitas vezes eles saem sem nenhuma transformação. Mas elas acolhem,
até que eles errem novamente. E elas voltam novamente para a porta do presídio. Mais uma vez esperar que aquele filho, de alguma forma, uma luz caia sobre ele e ele aprenda com aquela situação. Assim é Deus nas nossas vidas. Nós erramos o tempo todo e Ele está lá, na porta, esperando que aquela situação que a gente passa traga alguma transformação. E Ele nunca deixa, simbolicamente, aí a porta do presídio como aquela mãezinha. Ele está sempre esperando por nós. E a gente erra, e vem de novo e erra, e vem de novo e erra. E estamos assim há milênios, talvez. E Ele continua esperando por nós. Então, é esse amor grandioso que está sempre esperando por nós, sempre acreditando, sempre esperando uma transformação e uma mudança. E por último, e não menos importante, aliás, principalmente por isso, é porque ela fala o quanto nós somos humanos demais. E nós deveríamos ser mais crísticos, não críticos, embora também o devamos ser, com equilíbrio, é claro, né? Mas crísticos como Jesus, nosso modelo e guia. No livro Monte Acima, tem uma mensagem de Emmanuel, também através da psicografia de Chico Xavier, intitulada Amar e Perdoar. E nessa mensagem, Emmanuel vai dizer que quando Jesus nos orientou para que amássemos uns aos outros e perdoássemos uns aos outros, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, Ele sabia que nós não estávamos habilitados a fazer isso. Mas queria Ele que, seguindo as suas diretrizes, com paciência, nós estaríamos cada vez mais próximos dEle, para que aí sim, com Ele, nos sentíssemos mais fortes e mais seguros para fazermos aquilo que sozinhos não faríamos. E é por isso que a nossa capacidade de amar e de perdoar cresce à medida em que o Cristo cresce em nós. É preciso que em mim haja menos eu e mais Jesus. Nas palavras de João Batista, é preciso que Ele cresça em mim e eu me diminua. E para finalizar nossa reflexão de hoje, eu queria trazer as palavras de Emmanuel, dessa mesma mensagem sobre a estranha crise, como um lembrete, né? Que ele vai falar que a preciosidade do perdão não se encontra nos armazéns, porque em verdade o perdão, ele é uma luz que irradia e que começa em nós. Fiquem com Deus e uma boa noite. Obrigada.